Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço. Sou o Orlando Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Infelizmente, ontem eu não consegui gravar, nem pela manhã, nem à tarde. Hoje pela manhã também nós não conseguimos gravar, não conseguimos colocar vídeo para de manhã. Mas graças a Deus agora nós estamos conseguindo, né? Infelizmente, tive alguns problemas particulares que me impossibilitaram a gravar, mas hoje agora vamos falar aí de algumas notícias aí, né, do nosso Flamengo aí, que parece que as coisas não andam bem. Então, mas antes de prosseguirmos, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nossos vídeos, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos aí às notícias do Flamengo. O Flamengo recebeu uma notícia boa, né? Em meio a essas bombas que nós estamos recebendo aí, recebeu uma notícia boa. O clube inglês Sheffield United vai pagar aí 12 milhões aí de euros pela contratação do volante Vinícius Souza, o Vinição. E como o Flamengo detém aí 40% dos seus direitos econômicos, o Flamengo vai receber aí 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões, aí quase 22 milhões na cotação atual, vão para os cofres rubro-negros, né? Informação que veio aí do Vene Casagrande. O atleta que pertencia aí, o Lommel, da Bélgica, clube que pertence ao grupo City, né? E o volante que defendeu o Espanhol na última temporada por empréstimo, foi vendido e vai nessa temporada agora vai defender o clube inglês, o Sheffield United. Então o Flamengo aí vai receber aí uma bolada aí, uma bolada que não estava prevista no orçamento aí do Flamengo, né? Vamos falar aí de Léo Pereira, né? Léo Pereira que recebeu hoje uma proposta aí de 2 milhões salariais. Isso deveria vir aí do clube do Cristiano Ronaldo aí, o Al Nassr. Nessa terça-feira aí, o atleta ficou ciente da proposta. O clube saudita aí ofereceu 2 milhões de dólares, 2 milhões de salário aí para o atleta, e ofereceu ao Flamengo, ao clube do Flamengo, 15 milhões de dólares pelo passe do Léo Pereira, né? Cerca de 73 milhões aí de reais aí na cotação atual. E meio as janelas já estejam fechadas, o Flamengo prontamente recusa essa proposta e não tem interesse algum de fazer essa venda, porque até mesmo ele é um jogador titular da equipe do Flamengo. O Flamengo já bateu as metas aí de vendas, né? De venda de jogadores já bateu. Se caso o Flamengo não tivesse vendido nem o Matheus França, muito menos o João Gomes, assim mesmo com as vendas picadas aí que teve de atletas como o Marinho, Vidal, que foi desfazendo aí desses atletas aí, né? E foi recebendo também um montantezinho, como a saída aí do Hugo Souza mesmo, o goleiro Hugo Souza por empréstimo, Mateusão, esses outros atletas assim, o Flamengo já bateria a meta orçamentária para a venda de jogadores. Então o Flamengo extrapolou essa meta aí com quase 300 milhões aí, né, de vendas de jogadores, e o Flamengo não precisa vender mais jogadores, quanto mais jogadores importantes do calibre aí do Léo Pereira, né? Então vamos agora às outras notícias aí. A notícia falando aí do nosso treinador Jorge Sampaoli. Vamos falar aí do nosso querido aí, né? Querido entre aspas aí, o Jorge Sampaoli, né? A merda que ele fez ontem. Ele pega o time, ele escala o time do Flamengo, né? E no segundo tempo, no primeiro tempo, ali no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, ele se lesiona, e ele não volta para o segundo tempo. E o que o nosso querido, digníssimo Jorge Sampaoli ele fez? Ele tira o Ayrton Lucas e coloca o Thiago Maia. Só que ele, em vez de colocar o Thiago, só que ele não coloca o Thiago Maia como um lateral, ele coloca o Thiago Maia como um primeiro volante,
tirando o Alan, colocando ele como um lateral esquerdo. Então o Flamengo já foi todo torto pro jogo do Cuiabá, porque o Flamengo não tinha um lateral esquerdo. O Flamengo vai com o Guilherme Varela na direita, o cara que não consegue jogar, não consegue dar sequência de jogos, quando tem oportunidade também não aproveita. Aí ele foi para o jogo com a seguinte formação: Matheus Cunha, o Ayrton Lucas na esquerda, a dupla de zaga Pablo e Davi Luiz e Guilherme Varela. Ayrton Lucas, o Alan como o primeiro volante. Aí ele vem com o Gerson no meio, né? O Gerson como se fosse o Arrascaeta ali, como se fosse o meio campo ali para poder distribuir a bola. E aí ele força os flancos. Ele joga Ayrton, o Cebolinha na esquerda e o Luiz Araújo na direita e bota o Pedro no meio. O time ficou estático. O time não conseguia chegar. O final do segundo tempo, vocês podem pegar aí nos scouts, você vai ver que foram 12 chutes do Cuiabá contra 1 do Flamengo. O Flamengo já estava tomando uma pressão, só que manteve o 0-0. No segundo tempo, quando há essa troca de jogador, porque o Jorge Sampaoli, ele não levou um lateral, ele leva 2, ele levou o Santos e o Rossi, mas não levou um lateral esquerdo, né? O que acontece? Ele não consegue nem para trocar de esquema tático. Se você não tem um lateral esquerdo, você pelo menos trocasse ali, colocava o Cleiton, colocaria ali um Rodrigo Caio, colocaria um cara ali que podia, um Fabrício Bruno, que estava no banco, colocasse um jogador ali de zagueiro e jogasse com 3 zagueiros. Fazia ali do Cebolinha uma espécie de ala esquerdo. E do Guilherme Varela um ala direito. E aí você acertava o meio. Só que não fez isso. Ele não fez isso. Ele continuou jogando Ele continuou jogando do mesmo esquema, só que com um cara improvisado. E o que acontece? Da onde saiu o gol? Nas costas do Alan. No buraco deixado ali pelo Alan. E depois do primeiro gol, o Flamengo, que já estava morto em campo, não se encontrou mais. E acabou tomando essa goleada, esse 3-0 aí. O Flamengo, nos 5 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conquistou apenas 6 pontos. Isso aí é campanha de alguém que quer ser campeão? Ou que quer brigar pelo título? Não é, gente. Isso é campanha de Vasco da Gama. Isso é campanha de clube que briga para não ser rebaixado. O interessante era que, com 5 jogos, o Flamengo metesse 15 pontos. E se o Flamengo ganha esses 15 pontos, o Flamengo hoje era o líder do campeonato. Mas o Flamengo está a 13 pontos atrás. Aí, o Cauê Mota sentou a madeira nele. Falou no Jorge Sampaoli, jornalista Cauê Mota. Falou da ineficiência aí do time, falou das trocas erradas do Jorge Sampaoli, falou de um time sem vigor, de um time morto. O VS também coloca aí o treinador como o trabalho do Jorge Sampaoli como um péssimo trabalho, um trabalho muito ruim, um trabalho que o time não tem um coletivo, não tem individualidade, o Jorge Sampaoli não consegue agradar aos jogadores e nem mesmo a torcida. Parece que o Jorge Sampaoli não conseguiu se achar dentro da equipe do Flamengo. Aí vem o Mauro César e fala que tem um racha dentro do Flamengo. E aí vem a Isabelle Costa, que, na minha opinião, ela matou a pau quando ela fala essas palavras. Abre aspas para a jornalista Isabelle Costa. Problemas entre técnicos e jogadores vão sempre existir, independente de quem seja o treinador. Sampaoli, Ceni ou Jorge Jesus.
O problema não é ter o problema é não ter um gestor de futebol capaz de apaziguar os momentos mais críticos. O Flamengo carece de uma figura que transite entre o elenco e a comissão com personalidade para cobrar, corrigir os erros que venham dos dois lados. Escreveu aí a jornalista Isabelle Costa. Matou a pau. Matou a pau no que ela falou ali. Quando aqui eu venho batendo na tecla, Alan, venho batendo na tecla aqui no canal Flá Tudo. Você que me acompanha, você tá ligado. Eu venho sempre falando, o problema do Flamengo é não ter um gestor de futebol. O problema do Flamengo foi quando, injustamente ali, o BAP demitiu ali o Paulo Pelaipe e não colocou ninguém no seu lugar. Ninguém competente, ninguém que trabalhe com as mesmas características, ninguém que já entende do ramo. Você mandar um cara embora, tudo bem, porque você não gosta da filosofia do cara, porque você tem uma rixa com o cara, tudo bem, isso aí é normal. Mas você não contratar e não repor um cara no lugar dele, um profissional, ele colocou o Bruno Spindel. O Bruno Spindel, ele é gestor de futebol aonde, porra? Ele entende de futebol aonde? Ele entende de outras coisas, de futebol não entende, porra. O Marcos Braz, entende de quê? Entende de futebol? Não entende, porra. Ele entende de esquema tático? Ele entende de sistema tático? Ele não entende disso, porra. Então ele vai cobrar como? Por que o Flamengo não vai no Petkovic, contrata o Petkovic como um cara para poder fazer essa transição, para ser o gestor de futebol? O Petkovic tem curso para isso. O Petkovic entende, ele já fez, é um ex-jogador, ele entende tanto o lado, a visão do ex-jogador, ele entende a visão de um cara que tem a capacidade, por ele ser formado, né, na Europa, por ter a capacidade de fazer essa gestão, essa transição, de ter a moral de cobrar, de barrar um cara, de falar. Porque os caras do Flamengo estão acostumados a boicotar, porra. Eles não estão entendendo, tem um racha porque eles não entendem a filosofia do Jorge Sampaoli. Porra, eles não entenderam a filosofia do Rogério, do Doni, Domenech. Eles não entenderam a filosofia do Rogério Ceni. Eles não entenderam a filosofia do Renato Gaúcho. Eles não entenderam a filosofia do Paulo Souza, do Vitor Pereira. Agora, o sexto treinador do Jorge Sampaoli. Vai treinar quem então, caralho? Quem que ele vai chamar? Vai chamar quem? O Pepe Guardiola, então, porra. Tem que chamar o Jürgen Klopp. Tem que chamar o Ancelotti. Tem que chamar um cara de primeira prateleira, porra. Porque os caras do Flamengo, eles não conseguem. Ou eles têm déficit de atenção, ou eles são burros mesmo, porra. Não tem como. Ou você não entende, quando você não entende o trabalho, é o quê? Ou tá sendo mal explicado, ou você não consegue porque você é burro. E aí ninguém ali do Flamengo é burro. Não tem jogador burro ali no Flamengo. Você tem um Arrascaeta, que é um craque de bola. Você tem um Everton Ribeiro, que é um craque de bola. Você tem um Gerson, que é um craque de bola. Você tem um Gabigol, que é um craque de bola. Você tem um Pedro, que é um craque de bola. Você tem um Davi Luiz, que é um craque de bola. Você tem o Ayrton Lucas, que depois que foi pra porcaria da seleção brasileira, tá de um chinelinho do cacete também. Você tem jogadores como o Alan, aí que foi eleito aí o melhor volante do Campeonato Brasileiro de não sei quanto, de papapá, para um doce, e até agora no Flamengo não conseguiu jogar. Você tinha pouco tempo o Vidal, você tinha pouco tempo o Marinho, e os caras não conseguiam render. E continua sem esses caras, e o time do Flamengo não continua a render. Então era culpa dos caras, porra? Não eram. É culpa de quem? É culpa de quem tá lá dentro. Ou o Flamengo, ou o Rodolfo Landim, ele arregaça as mãos, como ele tá fazendo aí, correndo atrás para poder o Flamengo transformar o Flamengo fazer um modelo de SAF dentro do clube do Flamengo, assim melhor dizendo. Se ele não enxergar que ele tem que contratar um cara, um substituto pro Paulo Pelaipe, o Flamengo vai ser trocas de treinador. O Flamengo tem que ter um treinador, mas tem que ter um treinador bom, mas também tem que ter um cara, um gestor de futebol que tenha culhão. Um cara que tenha culhão para poder
bater na tecla ali e falar, ó, você tá errado. Por que você escalou o cara assim? Por que você não chamou? Aí o Jorge Sampaoli leva 2 goleiros, mas não leva um lateral. Não tem um lateral esquerdo da divisão de base que possa jogar lá um jogo, pelo menos, meio tempo, pelo menos, na porcaria do time do Flamengo? É isso que eu falo, galera. É muita palhaçada. É muito mimimi. Aí o cara que era um camaleão de técnico, de formações, hoje em dia não trabalha. O Vitor Pereira, quando veio pro Flamengo, todo mundo ia, agora chegou o brabo. Agora chegou um cara que fala, que gesticula, que mete a mão na cara de dirigente, que fala, mete a mão na cara de jogador e bota o jogador no devido lugar. Quando ele chegou no Flamengo, ele parecia uma mocinha, uma mariquinha, porra. Aquele elenco do Flamengo é um triturador de técnicos. A verdade é essa. E o Flamengo vai continuar sendo. Sabe por quê? Porque o Rodolfo Landim, porque o Marcos Braz, porque o Spindle, o Juan, o Fabinho Soldado são um bando de mariquinha e não é homem suficiente para colocar uma merda de um gestor de futebol lá dentro, porra. O que tá faltando pro Flamengo é um gestor de futebol. É um gerente de futebol. Justamente as palavras aqui que a Isabelle Costa colocou, muito bem explanada. A Isabelle Costa matou a pau. Nota 10 para a jornalista Isabelle Costa, quando ela fala isso aqui. Cara, dá raiva. Agora, quinta-feira, o Flamengo vai jogar lá em Assunção, lá nos Defensores del Chaco. Vai ser pica, meu irmão. Se o Flamengo entrar com esse salto alto que tá entrando aí, entrar com esse pisando em ovos, do jeito que tá entrando, vai tomar um pau lá dentro. Quase perdeu aqui, pô. Os caras meteram uma bola no travessão que explodiu, a bola no travessão tá balançando até agora. Galera, esse aqui é o meu recado. Você que me acompanhou até agora, pô, muito obrigado. Peço desculpa pela minha exaltação, peço desculpa por algumas palavras que não era para ter falado aqui, mas eu sou torcedor e não tenho sangue de barata. Galera, muito obrigado e fui.